Olá, tudo bem? Eu sou Danilo Lorenzeto, engenheiro civil, gerente de projetos. Seja muito bem-vindo à primeira aula do workshop gratuito de gestão de projetos na construção civil. Eu estou muito feliz, muita gente se inscreveu, tanto daqui do Brasil quanto do exterior, e para mim é muito legal falar sobre gerenciamento de projetos, gestão de projetos, falar sobre gestão. Para quem que é esse workshop? Esse workshop é para qualquer pessoa que se interessar por esse assunto, para qualquer profissional da área da construção civil, seja ele estudante, engenharia, arquitetura, técnica e edificações, seja ele recém-formado, seja ele profissional experiente, qualquer pessoa querendo se aperfeiçoar profissionalmente serve esse workshop. A gente sabe que as faculdades quase não ensinam sobre gestão, porque elas são técnicas, e elas têm que ser técnicas, a faculdade tem que ser técnica, senão você não sai de lá arquiteto, você não sai de lá engenheiro. Mas as habilidades de gestão são imprescindíveis para qualquer negócio. E você vai perceber que quando você sai da faculdade, vai lá para o canteiro de obras, você vai ter que comprar, você vai ter que mandar embora, contratar, você vai ter que se preocupar com o prazo, se preocupar com o custo, tudo isso além de ser técnico. Então você tem que desenvolver as habilidades de gestão. Para que você não aprenda isso sozinho, na raça, apanhando, esse workshop aqui vem trazer os primeiros passos para você aprender um pouco mais sobre gestão. No mercado de trabalho, cada vez mais o resultado e a alta performance é o que conta, a diferenciação é o que conta. Antigamente você via as empresas na área da construção civil solicitando que seus funcionários tivessem conhecimento basicamente apenas em AutoCAD ou em Excel ou no pacote Office. Hoje já vê aí a necessidade de profissionais que trabalham com MS Project ou até que tenham conhecimento ou certificações na área de gestão, de tamanha a importância. O que está acontecendo? As empresas enxergam nisso, falam assim, ó, eu preciso de profissionais que já tenham trabalhado, que tenham capacitação nesse setor para poder trazer para a minha empresa uma performance melhor, porque ela está preocupada, obviamente, com o resultado. E você tem que alinhar aí o seu interesse com o da organização. Quando você alinha os seus interesses e os seus objetivos com a organização, o negócio anda. Beleza? Por isso a importância desse workshop, espero que você goste de coração. Hoje, dia 30 de abril, véspera de feriado, nós estamos deixando aqui disponível a primeira aula e ela vai ficar disponível até dia 6 de maio. Todas as aulas do workshop, são 3, o workshop é composto por 3 aulas, vão ficar disponíveis até dia 6 de maio, domingo 6 de maio, para você assistir aí na hora que você achar melhor e tiver mais comodidade, tá? A segunda aula sai na quarta-feira, dia 2 de maio, às 9 horas. Você que se inscreveu vai receber um e-mail, assim como recebeu para participar dessa aula. E por último, porém não menos importante, na sexta-feira, às 9 horas também sai a última aula do workshop, às 9 horas da manhã, tá? Sexta-feira, dia 4 de maio. Tá legal? Alguns recados que eu tenho que dar para você. Na sexta-feira eu também vou passar as orientações para quem precisa do certificado deste workshop, tá? E na sexta-feira também eu vou dar para vocês um presente, eu vou anunciar aqui uma surpresa, só que eu vou deixar para a última hora e vou falar para vocês só na última aula. Por isso também, além obviamente do conteúdo, é interessante que você consuma todo esse conteúdo por completo, que você assista a todas as aulas. O melhor disso aqui tudo é que isso aqui é 100% online e 100% gratuito. Então, você não pode perder essa oportunidade de se capacitar. Assista esse workshop inteiro que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá? Qualquer dúvida e opinião, crítica, só escrever aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Tá legal, pessoal? Bom, a realização deste workshop é uma realização minha, Danilo Lorenzeto, e da plataforma Engenharia 360, que pertence ao grupo da Digital Bronx, que é uma produtora de conteúdo na área de engenharia, que detém aí as plataformas Engenharia 360, Blog da Engenharia, Blog da Arquitetura e Engenharia Depressão. Tá legal? Então nós se juntamos aqui para desenvolver esse conteúdo de excelente qualidade para você que quer se capacitar, quer se diferenciar para o mercado de trabalho. Beleza? Bom, eu vou entrar no assunto, paralelamente eu vou contando um pedacinho da minha história para vocês me conhecerem melhor.
não para servir de inspiração, mas para servir de comparação. Ao longo da minha carreira aí, vocês vão ver que tem tudo a ver com o workshop, tem tudo a ver com o aprendizado na área da gestão. Tá? Eu me formei em 2008 na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, lá no campus de Ilha Solteira. Então esse ano faz aí 10 anos que eu me formei em Engenharia Civil. Eu tenho também um MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. E eu comecei a minha carreira trabalhando numa indústria, numa fábrica de pré-moldados. Para quem não sabe, uma fábrica de pré-moldados é uma fábrica que fabrica as peças estruturais das edificações, como pilar, viga e laje, e às vezes painéis de fechamento, bastante utilizada também em obras de galpões industriais, tem aí também galpões comerciais e obras residenciais. Tá? Mas eu não fui trabalhar numa fábrica, numa indústria, porque eu era apaixonado por uma indústria. Porque naquele momento da minha vida, quando eu comecei o estágio ali, a gente vive, como diz o meu amigo Rodrigo, de vento de oportunidade. Então, aonde o vento sopra, a gente vai, né? Não é isso? Então, a minha carreira começou lá. Mas aí aconteceu o contrário. A industrialização me chamou a atenção. Trabalhar ali num pátio de fábrica, onde não chove, onde a gente consegue conferir tudo certinho, onde o controle é mais detalhado, isso me chamava bastante a atenção. Diferentemente de uma construção civil tradicional, onde o controle é um pouco mais dificultado e sofre aí interferência de uma série de variáveis. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui nesse workshop. Então, eu comecei como estagiário, fiquei 1 ano e pouco lá nessa indústria de pré-moldados. Depois eu fui trabalhar na mesma região, eu fui trabalhar numa usina de açúcar e álcool. Eu fui ser engenheiro residente, engenheiro de canteiro. E lá, como diz o ditado, eu vi aquilo que, como que eu posso dizer? Lá foi onde eu chorei e minha mãe não viu. Porque eu era praticamente recém-formado, tinha quase 2 anos um ano e meio de formado, eu tinha 23 anos e eu cuidava de 450 funcionários. Eram 450 funcionários, quase que 100% sobre a minha responsabilidade. E a obra industrial ainda ela tem um nível de complexidade interessante, porque são várias obras dentro de uma mesma obra. Então ela tem uma multidisciplinaridade maior. Então eu recomendo, se você tiver oportunidade, vá trabalhar numa obra industrial, porque ao mesmo tempo que você está fazendo ali uma fundação super complexa de um equipamento pesado, você está fazendo um tanque que tem um sistema construtivo diferente, você está construindo os prédios, você está fazendo os pisos industriais. Então é uma multidisciplinaridade muito grande, você acaba aprendendo bastante. Então eu fiquei lá também nessa usina até o término dessa obra, fiquei 1 ano e pouco e aí fui convidado por uma construtora incorporadora do mercado imobiliário que construía na época, aí, em 2010, condomínios horizontais. Basicamente condomínio de casas. Só que ela usava um sistema construtivo chamado paredes de concreto moldadas em loco. Não sei se vocês já ouviram falar. Como é que funciona esse sistema construtivo? Para fazer as casas, no caso. Tem uma forma que ela perfaz todos os ambientes da edificação e a laje. Pode ser uma casa, ou pode ser um apartamento, pode ser um conjunto de apartamento, pode ser um pavimento inteiro. E você desmonta e monta essa forma, monta a armadura, monta as instalações e concreta tudo de uma vez. Então o sistema fica muito industrializado. A única coisa que a gente tem que fazer é desmontar e montar a forma, montar as instalações, montar a armadura e concretar. E aí já está pronto para receber o acabamento, não vai ter mais embolso, chapisco e reboco. E esse método começou a me chamar bastante atenção, porque aí eu já conseguia ver uma industrialização maior na construção civil. E aí eu comecei a parar para me perguntar, e eu faço a mesma pergunta para vocês, por que será que as empresas ou as indústrias mudam o seu sistema construtivo? O que ela quer com isso? Por que, por exemplo, a MRV, maior construtora da América Latina na área de construção civil habitacional, migrou aí depois de não sei quantos anos, talvez 20, acho que até mais, da alvenaria estrutural e está migrando aí todas as suas obras para parede de concreto? Por uma única coisa que eu até comentei aqui já, que é a palavra controle. Ela precisa controlar mais. Quer ver uma coisa? Vamos comparar com o sistema tradicional. No sistema tradicional eu teria lá pilar, viga e laje, e teria que controlar. Quando eu falo controlar, pessoal,
Eu estou falando em medir o progresso. Como assim, Danilo? Quanto custa, quando vai acabar, o quanto que eu fiz, para comparar com o que estava planejado e aí eu tomar ações gerenciais. Então toda vez que eu falar para vocês medir o progresso, eu estou falando de controle. E à medida que o controle aumenta, eu aumento a assertividade de resultado. Então no sistema tradicional eu teria lá pilar, viga e laje, e aí eu teria que controlar a forma, concreto, armadura, o seu material, a sua mão de obra, tudo isso, a qualidade do serviço. Depois eu teria a parede de alvenaria tradicional com bloco cerâmico de vedação, de fechamento. Aí eu teria que controlar também o material, mão de obra, a argamassa de assentamento. E aí, por sua vez, eu teria que controlar o cal, o cimento, a areia, a água. E depois ainda nas instalações a mesma coisa. E ainda o chapisco, o emboço e o reboco. Tá vendo? Era muita coisa para controlar, é muita coisa para tomar conta, então a sua chance de erro aumenta, certo? Então quando eu diminuo as etapas e facilito o sistema de controle, facilito a metodologia de controle, eu aumento o controle. E quando eu aumento o controle, eu aumento a assertividade de resultado. E isso é o que mais importa. Quando eu aumento a assertividade de resultado, é o que mais importa, porque a empresa vive de resultado, ela quer performance, ela quer terminar a obra no prazo, ela quer terminar a obra com lucro, é isso que é mais importante. Então a mudança do sistema de construtivo, aquelas informações trazidas da indústria, lembra lá, não sei se vocês já ouviram falar, no sistema Toyota, mundialmente famoso, que virou o Lean Manufacturing, que depois virou o Lean Construction, sistema de construção enxuta, processos industrializados, que o professor Vicente Falcone trouxe para as indústrias do Brasil, esses métodos japoneses lá na década de 70. Então, isso, quanto mais aplicado na construção civil, mais chance e assertividade de resultado a gente tem. Por isso que eu queria falar esse preâmbulo para vocês, tá legal? Então a palavra de ordem nesse workshop, dessa primeira aula aqui, vai ser controle. Beleza, pessoal? Outro motivo que o sistema da parede de concreto tem sido bastante difundido, o porquê da industrialização. Porque eu termino a obra mais rápido, eu tenho menos custos, o meu dinheiro volta mais rápido, eu tenho menos chance de erro, eu estou com dificuldade da mão de obra que trabalha, que eu não consigo controlar porque ela é uma má qualificada, eu vou mudar a maneira como eu construo para ter um sistema que eu tenho menos erro e menos retrabalho e assim por diante. Tá legal? Bom, depois da Rodobens eu fiquei lá 1 ano e 1 mês. Rodobens, Negócios Imobiliários, lembrei agora que eu não falei para vocês, era o nome da empresa que eu trabalhava. E essa obra que eu trabalhava era em Uberaba, Minas Gerais, onde eu moro até hoje. E depois que eu fiquei na Rodobens lá por 1 ano e meio, eu pedi demissão. 1 ano e meio não, 1 ano e 1 mês aproximadamente, eu pedi demissão e abri a minha empresa, a Lorenzeto Engenharia, que é uma empresa de consultoria em gestão. Então hoje quando alguém me pergunta o que eu faço, eu ajudo aí as empresas a trazer resultados, alta performance, trazer resultados principalmente no que tange a custos e prazos de obra. Então eu ajudo as empresas a atingirem os prazos e atingirem os seus orçamentos. Mais ou menos isso que eu faço hoje. E aí acabei percorrendo o Brasil, prestando consultoria de gestão e de parede de concreto. Morei em Recife, morei em Aracaju, aprendi muita coisa. Quando eu saí de lá, eu achei que eu não sabia de nada, é isso que eu gostaria de comentar com vocês. Eu achei que eu sabia, o contrário, né? Eu achei que eu sabia muita coisa para ser um consultor e quando eu caí aí no mundão afora, eu percebi que faltava muita coisa ainda para aprender. Fiquei 3 anos rodando o Brasil e trabalhando aí com consultoria de gestão e parede de concreto e aí resolvi voltar para Uberaba, por uma condição pessoal, por optar por uma qualidade de vida, fui tendo um amadurecimento pessoal também, e aí resolvi ficar em Uberaba, onde eu comecei a trabalhar numa média empresa da cidade, e lá só tinha eu de engenheiro na época, e eu fui convidado para ajudar a estruturar a parte técnica da construtora para o crescimento. E eu fiquei nessa construtora 3 anos, e quando eu entrei só havia eu de engenheiro e quando eu saí de lá nós já éramos em 11 engenheiros e eu cuidava dos departamentos de planejamento, projeto, orçamento, era corresponsável pelas áreas de suprimentos, análise de viabilidade, desenvolvimento de produto e certificação e também
e o mais importante, eu era o responsável técnico por todas as obras. E aí, no olho do furacão, em 2016, em outubro de 2016, eu fui demitido. Pela primeira vez eu fui demitido. Isso foi um baque, porque o Brasil estava em crise e aí eu não entendia como eu iria agir dali para frente. E eu fui demitido não por conta da crise, eu fui demitido por conta de resultado. Mas mais do que isso, eu fui demitido pelaquilo que eu falei para vocês lá atrás. Eu não alinhei os meus objetivos e os meus interesses com o da organização. E quando isso acontece, só tem duas alternativas: ou você sai ou eles saem com você. Isso não quer dizer que você está errado e a empresa está certa, nem que a empresa está certa e que a empresa está errado. Significa só que vocês não estão em sintonia. Isso é perfeitamente natural. Resolvi então voltar com a empresa de consultoria, só que o mercado muito em baixa, estava muito fraco. Obviamente que o consultor deveria ser o primeiro a ser contratado na crise, porque ele precisa botar o trem no trilho, mas é o contrário. Algumas empresas acham isso um gasto supérfluo e acaba tirando o consultor. E aí eu quis vender o meu conhecimento de outra forma. E aí que vem aí a ideia de começar a trabalhar com cursos e palestras, workshops sobre gestão. Eu entendia o quanto que era dificultoso, o quanto que era difícil para o recém-formado ou até para um profissional experiente que caía no mercado e se deparava com habilidades que ele não aprendeu na faculdade e ele aprendia na raça ou aprendia apanhando. Então, isso era muito importante. Então, esse workshop tem exatamente esse propósito. A gente acredita, nós ainda acreditamos nessa utopia de que a educação transforma. E você, nesse mercado altamente competitivo, assim como o mercado é competitivo, as empresas procurando cada vez mais profissionais mais capacitados, de alta performance, você precisa se diferenciar. Então, esse workshop vem com esse propósito. É óbvio que eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não quero ganhar dinheiro com isso. É óbvio, o meu conhecimento, eu lutei aí 10 anos de experiência, faculdade, MBA, então é nada mais justo que ser remunerado por isso. Mas tudo isso funciona porque nós temos um propósito muito grande e sim acreditamos na utopia de que a educação transforma. Tá legal, pessoal? Bom, agora que vocês já me conhecem, e já conseguem fazer uma comparação aí talvez com a vida de vocês, conseguem entender a importância da industrialização na construção civil, e isso é muito importante. Ela vai trazer e facilitar o controle, e quando eu aumento o controle, eu aumento a assertividade e resultados, e isso é o que importa para a empresa num cenário extremamente competitivo. A alta performance é o que importa. Vamos começar a falar sobre gestão de projetos. Vamos entrar de cabeça nesse assunto. Não que a gente não tenha falado, mas vamos entrar de cabeça nesse assunto. Primeiro, eu quero esclarecer aqui por definição e falar qual é a definição de projeto. Algumas pessoas tendem a confundir e achar que a gente está falando da gestão da confecção dos projetos. Estou falando aí da gestão da confecção dos projetos de engenharia, da gestão da confecção dos projetos de arquitetura. Na verdade, não. Na verdade, gestão de projetos que eu estou falando aqui nesse workshop, a palavra projeto tem um sentido muito mais amplo. Nós estamos falando aqui da gestão de empreendimento. Talvez, se você quiser, você pode simplesmente trocar a palavra projeto por obra, que dá no mesmo. E vamos ter como base aí a definição do que é projeto. Projeto é toda vez que eu tiver uma galera reunida para produzir como resultado um produto ou um serviço, e isso durar um tempo. Toda vez que eu tiver uma galera reunida durante um tempo para produzir como resultado um produto ou um serviço, é um projeto. Então a gente está falando desse tipo de projeto. Então uma obra de construção civil se encaixa perfeitamente. Tem uma galera reunida, vai durar um tempo e vai produzir como produto ou como resultado um produto ou um serviço. Um apartamento, uma ponte, um serviço de pavimentação. A confecção de projetos de engenharia é um projeto. Vai ter uma galera ali, eu tenho arquitetos, projetistas envolvidos durante um tempo com o intuito de produzir como resultado o produto que é o projeto arquitetônico, o projeto estrutural. Entenderam? O sentido é bem amplo de projeto. É dessa gestão de projetos que a gente está falando. Bom, desde que o mundo é mundo existem projetos. As muralhas da China, as pirâmides do Egito, só que naquela época a gente não tem documentos que comprovam qual era a documentação técnica, o que usaram, quais eram as metodologias, quais eram as ferramentas
que eram utilizadas para a gestão desses empreendimentos, desses projetos. Trazendo aí mais para a nossa realidade, mais precisamente aí com a Revolução Industrial, começa a surgir a necessidade de se estudar e entender mais sobre a gestão de projetos. É aí que nasce aí os pensadores famosos, aí o Henry Gantt, que é o cara responsável pelas barrinhas coloridas do cronograma, que a gente chama isso de diagrama de Gantt, gráfico de Gantt. Tem aí também o Taylor, que desenvolveu o método de interligação das tarefas, as contagens dos prazos e o alinhamento e desenvolvimento dos caminhos. E a gente análise do caminho crítico. Essa teoria se chama PERT-CPM. É nesse momento aí, com a Revolução Industrial, que chega essas informações e a necessidade de se estudar sobre o caso. Trazendo ainda mais para a nossa realidade, mais precisamente em 1969, no final da década de 70, uma galera se reuniu lá nos Estados Unidos e fundou o Instituto de Gerenciamento de Projetos, ou o que a gente chama de PMI, o Project Management Institute. É a instituição mundialmente mais famosa que regula o gerenciamento de projetos no mundo todo. E ela está presente em diversos locais chamado de capítulos. Então eu tenho o capítulo do PMI São Paulo, o capítulo do PMI Triângulo Mineiro, o capítulo do PMI Rio de Janeiro, por exemplo. É como se fosse um CREA, um CAL do gerenciamento de projetos, da gestão de projetos. É o órgão que regula. Bom, essa galera continuou estudando e discutindo sobre as melhores práticas, as melhores técnicas da gestão de projetos e, precisamente em 1981, eles desenvolveram um guia, um livro que é o livro mais famoso do gerenciamento de projetos no mundo todo e o mais vendido. É o PMBOK, que é um guia de conhecimento aplicado a qualquer tipo de projeto. Então, quando a gente fala assim, metodologia do PMI, PMBOK, nós estamos falando do gerenciamento de projetos tradicional criados dessa forma que eu contei para vocês. Tá? Ele é aplicado a qualquer tipo de projetos. E como é que funciona essa metodologia, Danilo? Ele junta basicamente 5 grupos de processos, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Cada um deles são grupos de processos reunidos por afinidade no momento que ele acontece, tá? Ele cruza e faz a relação desses 5 grupos de processos com 10 áreas de conhecimento, 10 áreas gerenciáveis dentro de qualquer projeto. Tá? E a gente vai explicar tudo isso focado em construção civil nesse workshop. É mais ou menos isso que faz aí o PMI, é assim que é a gestão de projetos tradicional. Tá legal? Bom, tem uma outra coisa que eu queria falar para você. Quando você estuda bastante tempo sobre gestão de projetos, gerenciamento de projetos, por exemplo, se você faz um MBA de gerenciamento de projetos e você já tem experiência na área, ou seja, você já é um líder, você já é um gerente, como engenheiro, como arquiteto, você já é um gerente, você já gerenciou obras e você consegue comprovar para o PMI que você gerenciou mais de 4.500 horas, você está habilitado a fazer uma prova de certificação. Então, se você estudou e você tem mais de 4.500 horas, você é habilitado, de experiência, você é habilitado a fazer uma prova de certificação, o famoso exame PMP ou certificação PMP. O que é a PMP, Danilo? Professional Management Project, profissional do gerenciamento de projetos. Ou, se vocês acharem melhor, gerente de projetos. Que se você faz essa prova e passa, dá tudo certo, você se torna um PMP, você se torna um gerente de projetos a nível mundial. A importância é tanta do PMP que existem hoje cursinhos preparatórios, assim como existe na OAB, existem cursinhos preparatórios para o exame do PMP. Tá? É relevante no mercado de trabalho? É muito relevante no mercado de trabalho. Agora, mais do que nunca, como eu disse para vocês, as empresas estão buscando mais performance. Então, ela busca também profissionais que consiga fazer com que ela atinja esses altos resultados. Para isso, ela precisa de profissionais altamente capacitados. Eu ando vendo uma grande maioria de vagas aí, desejável conhecimento em gestão de projetos, ou desejável conhecimento na metodologia PMI, ou ainda desejável certificação PMP. Tá? Mas, Danilo, eu não tenho experiência, eu só tenho conhecimento, eu só estudei gerenciamento de projetos. Não tem problema. Existe uma outra certificação que é a CAPM. É uma outra certificação.
para quem estudou, mas para quem não tem experiência, tá? Se você quiser saber mais a fundo sobre como funciona essa certificação, sobre como funciona a certificação, é só digitar lá no Google PMI São Paulo, e lá dentro do capítulo do site do capítulo do PMI São Paulo tem as informações detalhadas para a certificação, sem problema nenhum. Só digitar no Google lá, PMI São Paulo, que você vai cair diretamente no site. Tem outra sigla que eu quero comentar com vocês, que é a PMO, ou PMO, que é Project Management Office. Quando uma empresa é bastante projetizada, o que é isso? Quando ela tem uma maturidade operacional bastante interessante, já trabalha com uma metodologia de gerenciamento de projetos, ela tem dentro dela um setor específico para cuidar do gerenciamento de projetos, Isso é o PMO. Tá? Então, basicamente nessa conversa até agora eu falei para vocês da história do gerenciamento de projetos, falei o que é projeto, falei o que é PMP, falei o que é PMI, falei o que é PMBOK, falei o que é CAPM e falei aí o que é PMO. Tá legal, pessoal? Bom, agora sim a gente vai entrar na metodologia em si. Vocês estão vendo um gráfico aí. O que é esse gráfico? Esse gráfico mostra aí os 5 grupos de processos. Se você não quiser entender como grupos de processos, a gente pode chamar de fases ou etapas, mas na verdade são grupos de processos porque são processos interligados que vão acontecer em determinado momento. Então eles são agrupados por afinidade no momento que eles acontecem no projeto. O PMBOK fala, o PMI, né, a metodologia, fala o seguinte, todo projeto deveria passar por esses 5 grupos de processos, que é iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Ué, Danilo, por que todo projeto deveria passar? Porque tem projetos que não terminam, então não executam até o final, tem projetos que não planejam, tem projetos que não se preocupam com o controle. Então, todos os projetos deveriam passar por esses 5 grupos de processos. Eu vou explicar aí cada um deles. Olhando esse gráfico, a gente entende perfeitamente qual é a relação de intensidade e esforço, ou seja, quantidade de trabalho demandado naquele momento, naquele grupo de processo, em virtude da linha do tempo, como ele vai acontecer. Então, se você olhar o gráfico, por exemplo, o grupo de processos de iniciação, ele tem um pico enorme no início. O que é isso? É a hora que você está buscando aí o dinheiro para o seu projeto. Você está ali fazendo análise de viabilidade, buscando investidor, aprovando os projetos na instituição financeira, e por isso que há aquele gás. Então há esse pico de energia, de intensidade. Estou buscando as licenças para começar o projeto e assim por diante. Então, quando dá aquele pico, é quando o projeto está liberado para ser executado. Falou, não, pode começar, nós vamos começar a execução, está liberada a grana, está liberado o dinheiro, vamos começar. Por isso que tem esse pico no início, esse pico de energia no grupo de processo de iniciação. Reparem que logo depois do início do grupo de processo de iniciação, já começa o planejamento. E paralelamente ao planejamento, já começa o controle. E aqui eu quero fazer um parênteses para falar sobre o controle. O controle, como eu disse para vocês, é tudo que está relacionado a medir o progresso. O professor Vicente Falcone, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, pesquisem sobre ele. Ele tem uma consultoria de altíssimo nível, focado em excelência, focado muito em alta performance e resultado, e das grandes empresas do Brasil, como Ambev, BRF, uma série delas. Até o governo utilizou a consultoria do professor Falcone, de tamanha importância aí, da consultoria dele. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, sem medição não há gestão. Ou seja, sem controlar, sem eu medir o progresso, eu não consigo evoluir. Entenderam a importância? E por que o controle começa basicamente junto com o planejamento, olhando no gráfico? Se você parar para analisar, e como diz aí meu amigo Murilo Reis, lá de São Luís do Maranhão, o que é planejamento? Planejamento é tudo aquilo que eu tento simular que vai acontecer no futuro. Então, às vezes eu acho que planejamento é só cronograma. Não, está errado. Planejamento é tudo aquilo que eu tentar simular que vai acontecer no futuro. Então, orçamento é planejamento, Danilo? Orçamento é planejamento. Por exemplo, quanto vai custar? Eu estou estimando no orçamento quanto vai custar, certo?
E por que é importante ter um planejamento, Danilo? Porque é importante que você tenha uma base para comparar com a sua realidade. Essa comparação, realizado versus planejado, real versus plano, essa comparação é o controle. E é a partir desse controle que você vai ter embasamento, indicadores, índices e subsídios para a tomada de decisão. O que é isso? A gestão. Você está fazendo a gestão de projetos. Então o planejamento é tudo aquilo que vai acontecer, que você está tentando simular que vai acontecer, e o controle, à medida que vai acontecendo a execução, você vai comparar com o planejado e tomar atitudes gerenciais. Planejamento então é cronograma, orçamento, projeto, a confecção do projeto executivo. Como eu vou executar? Eu estou tentando simular o que vai acontecer no futuro. Então, isso é planejamento. E notem, isso é o mais importante dessa aula aqui, galera. Notem que o planejamento não acaba na hora que a execução começa. Como assim, Danilo? Eu não vou fazer o cronograma e depois eu vou só executar a obra? Não. Eu costumo dizer que a única coisa que eu sei do planejamento é que eu não vou cumpri-lo. Mas por que, Danilo, esse pessimismo? Na verdade, é o seguinte, pessoal, numa obra de construção civil, tem muitas variáveis. Então, a gente acertar exatamente como eu planejei é praticamente impossível. Na verdade, aí a gente tem que ter uma gestão do erro. Quanto menos eu errar e quanto mais eu entender que o erro faz parte do processo, não é um fracasso, e esse erro está dentro da sua tolerância de prazo, e esse erro está dentro da sua tolerância de custo e qualidade, aí sim o seu projeto tem sucesso. Tá legal? Então o planejamento começa, paralelamente vem um controle, e aí eu estou comparando, estou começando a comparar. Já fez o projeto? Já fez o cronograma? E aí começa a execução. Eu começo devagar, como qualquer obra, como qualquer empreendimento, eu começo devagar, vai aumentando as atividades, eu vou gastando mais dinheiro, vai chegar num pico que, se fosse exatamente ideal e simétrico, seria metade do tempo da obra, eu teria executado metade das coisas, das atividades, teria gasto metade do dinheiro. Depois eu começo a diminuir, vou gastando menos, vou fazendo menos atividades até eu entregar a obra. Esse gráfico, nesse formato aí, a gente chama esse de gráfico de Gauss. Agora, o que eu quero frisar aqui é o seguinte: o controle, ele também tem essa mesma sintonia. Então, eu aumento a intensidade do controle quando eu aumento a execução. É óbvio, eu tenho mais tarefas para serem controladas nesse momento. Só que o planejamento não acaba quando inicia a execução. Por quê? Porque o controle retroalimenta o planejamento. E aí eu tomo atitudes gerenciais para tentar conduzir o projeto para o rumo final e o rumo esperado. Como assim, Danilo? Explica isso melhor. Vamos supor que no seu planejamento está dizendo lá que você tem que executar 100 metros quadrados de alvenaria em 10 dias. 100 metros quadrados de alvenaria em 10 dias. Então, obviamente, você tem que fazer 10 metros quadrados por dia. E aí aconteceu o seguinte: você começou a execução, está lá o planejamento e você começou a controlar também. E aí no final do primeiro dia você foi lá, verificou na obra e você não fez 10 metros quadrados, você fez 8 metros quadrados. Olha que interessante, a informação do controle te falou, você só fez 8 metros quadrados. A informação do planejamento falou, era para ter feito 10. O que você vai fazer com isso? Pronto, essa é a função de você como gerente, como dono da obra, como dono do negócio, como gestor. Essa é a sua função. Se eu quiser, se o meu prazo for extremamente restritivo, se eu quiser realmente terminar dentro dos 10 dias, amanhã eu tenho que produzir mais. Então eu vou ter que colocar mais equipe, vou ter que colocar mais dinheiro, eu vou ter que fazer hora extra. Eu vou ter que... Não tem problema, o prazo não é restritivo, nós vamos terminar essas atividades em 12 dias e não mais em 10. De qualquer forma, entendam que o controle retroalimentou as informações do planejamento com as informações reais. E aí você tomou ações gerenciais para a condução do projeto, para tentar trazer ele para o rumo. É isso que é importante. Por isso que ele não acaba quando começa a execução. É óbvio que da metade do projeto para o final ele começa a cair drasticamente de energia, porque você não consegue mais realinhar ele. Acontece que o cronograma começa a ficar inexequível e você não consegue mais. O planejamento todo, não só o cronograma, o orçamento também começa, eu não consigo alterar. Por isso que ele, da metade para o final, ele cai drasticamente de intensidade. E por último, mas não menos importante, vem aí o encerramento. Então há aquele pico no encerramento,
que é a hora que eu estou buscando as licenças, que a gente está correndo para poder acabar a obra. Tem até um ditado que a gente fala que obra a gente não acaba, a gente abandona, né? Porque toda vez que a gente olha, a gente acha alguma coisa, Então, é nesse momento aquele pico de energia. Se for uma obra, por exemplo, de montagem eletromecânica industrial, esse pico de energia do encerramento é a fase de comissionamento, que é a fase de testes, se vai funcionar, tal. Se é uma obra de construção civil imobiliária, por exemplo, é a hora que está todo mundo reunido para tirar o ABITS, tirar o AVCB, então há um gasto de energia. E aí sim eu termino a minha obra. Bastante coisa, né, pessoal? Realmente bastante coisa. E hoje, nessa primeira aula, eu vou querer parar por aqui. Então nós vimos o que hoje? Basicamente, resumindo, contei para vocês aí a importância de estudar a gestão, o quanto que a diferenciação vale a pena e o quanto que isso é importante para você, independente se você está começando a sua carreira agora, independente se você é um profissional experiente. Eu expliquei também um pouquinho da minha história e um pouquinho da industrialização da construção civil, o quanto que isso é importante para aumentar exatamente o controle. E depois eu falei um pouquinho da história do gerenciamento de projetos, expliquei a metodologia PMI, falei o que era PMI, PMBOK, PMP, CAPM, PMO e entrei de cabeça aí nos 5 grupos de processos do gerenciamento de projetos tradicional, que é a iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Legal? Espero que você tenha gostado. Não deixe de assistir as próximas aulas. É muito importante que você assista o conteúdo como um todo. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã. Mas se você não puder assistir nesse horário, não tem problema. As aulas vão ficar disponíveis até domingo, 6 de maio. E não esqueça que na sexta-feira eu tenho uma super surpresa para contar para vocês. Tá legal, pessoal? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês por aí. Tchau, tchau.